Olá, trilheiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Hernandes e hoje nós trataremos sobre pressupostos processuais. Antes de entrarmos nos pressupostos processuais, é fundamental definirmos o que é processo. Processo, que é o instrumento da jurisdição, ele é composto pelo procedimento, que quando segue tradicionalmente, o procedimento que é um caminho, é uma ordem, quando ele segue essa ordem tradicional, é o que nós chamamos de procedimento comum. E quando tem algo ali um pouquinho diferente, um pouquinho especial, nós chamamos de procedimento especial. Com relação, além do procedimento, nós temos a relação jurídica processual. A relação jurídica processual é justamente a relação entre as partes e entre as partes e o juiz, né? Quando eu digo partes, vocês entendem todas as partes, Ministério Público se fizer parte, assistente, defensor público, enfim, todo mundo que compõe ali a estrutura processual. Certinho? Com relação aos pressupostos processuais, esses são requisitos, né? É uma atenção especial que nós precisamos dar para que tenhamos, ao final do processo, uma decisão justa, eficaz, válida, né? E sobre pressupostos processuais, eu trouxe algumas características para vocês. Por exemplo, são matéria de ordem pública, né? Portanto, eles não geram preclusão, faz parte, e devem ser conhecidos de ofício pelo juiz a qualquer tempo, e eles implicarão a própria ineficácia ou a validade do processo, né? São fundamentais para uma decisão sem nenhum tipo de vício, sem nenhum defeito, uma decisão eficaz, válida, forte. Antes de nós entrarmos nos pressupostos processuais, é fundamental delimitarmos também qual é a nulidade que esses pressupostos eles geram, né? A nulidade do pressuposto processual é a nulidade absoluta, aquela que o juiz ele deve reconhecer de ofício ou a requerimento da parte, uma nulidade que não é passível como regra de retificação, de ratificação, né? A nulidade processual, que é todas aquelas relacionadas à própria estrutura do processo, a relação processual ou com a viabilidade do exercício do direito de ação, como, por exemplo, a legitimidade de parte, a incompetência absoluta. Em contrapartida, nós temos a nulidade relativa. Essa é apenas a título de curiosidade para vocês. Alguns doutrinadores chamam de anulabilidade. Ela é requerida pelas partes e, se não requeridas, elas se validam ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, não foi alegado em matéria de contestação, em preliminar de contestação, elas passam a ter força e a doutrina trata como as remanescentes. Quando não nulidade absoluta, é enquadrado como nulidade relativa. Por exemplo, o vício de forma. Mas quais que são as consequências dessas nulidades, né? No caso da nulidade absoluta, ela gera uma sentença nula, portanto, sujeita à ação rescisória prevista no artigo 996. É fundamental vocês lerem esse artigo. É um artigo muito importante, tanto para a prática, quanto também para a prova da ordem. Traz ali todas as hipóteses, cabimento, a forma que ela se estrutura, a forma que estrutura a ação rescisória, né? Passados superados o prazo da ação rescisória, naturalmente os atos também ganham força se, no caso da validade ou no caso da ineficácia, os atos aí são passíveis ainda de uma ação declaratória. No caso da nulidade relativa, anulabilidade, ela sana-se endoprocessualmente, ou seja, se não alegado no momento oportuno, ela preclui, ou seja, ela sana durante o curso do processo, né? Aí, como dica para vocês, eu trago a diferença entre um ato inválido e um ato ineficaz. Um ato inválido e um ato ineficaz, ambos produzem efeitos, até que sejam reconhecidos. O ato inválido ele é diretamente vinculado à ação rescisória. A partir do momento que superou aquele prazo de 2 anos da ação rescisória, o ato ele passa a gerar força e coisa julgada, né? Ele gera coisa julgada. Já um ato ineficaz, esse não. Mesmo superado o lapso temporal da ação rescisória, ele é passível ainda de uma ação declaratória própria para reconhecimento de um ato ineficaz. Certinho? Essa é a nossa primeira parte sobre pressupostos processuais. Nós ainda teremos outro encontro. Até mais.